Vivemos tempos de grande incerteza. Conflitos internacionais, crises econômicas, desastres naturais e uma crescente sensação de instabilidade. Muitos se perguntam, será que estamos vivendo o fim dos tempos? Essa dúvida não é nova. Ao longo da história, pessoas de diferentes épocas olharam para os sinais ao seu redor e buscaram respostas na Bíblia. Mas o que realmente está escrito sobre o fim dos tempos? O que a palavra de Deus nos ensina sobre os sinais, mais importante, como devemos nos preparar? Hoje, vamos mergulhar nesse tema tão importante e esclarecedor, que não é apenas sobre o que está por vir, mas sobre como vivermos hoje, à luz das promessas divinas. Fique comigo até o final, porque a resposta para essa questão pode mudar a sua vida. Os sinais do fim dos tempos. A Bíblia traz inúmeras referências ao fim dos tempos, começando pelas palavras do próprio Jesus em Mateus 24. Ele nos alerta sobre guerras, fomes, terremotos e perseguições, chamando esses eventos de o princípio das dores. Além disso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:1-5, descreve como os últimos dias seriam marcados por comportamentos humanos afastados de Deus: egoísmo, avareza, orgulho, desobediência, ingratidão e falta de amor. Se olharmos ao nosso redor, é impossível negar que muitos desses sinais estão presentes hoje. Mas é importante destacar que a Bíblia nunca nos chama a viver em pânico ou com medo. Pelo contrário, esses sinais são apresentados para nos lembrar que o plano de Deus está se cumprindo e que precisamos estar vigilantes e espiritualmente preparados. A verdadeira mensagem por trás desses sinais não é a destruição, mas o chamado ao arrependimento e a renovação espiritual. O problema do despreparo. Apesar de tantos alertas, a realidade é que muitas pessoas vivem despreparadas espiritualmente. A correria do dia a dia, o materialismo e as distrações do mundo nos afastam daquilo que realmente importa. É exatamente sobre isso que Jesus fala em Mateus 24, 37 e 39, quando compara o fim dos tempos aos dias de Noé. Naquela época, as pessoas viviam suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, até que o dilúvio veio e as pegou de surpresa. Essa falta de vigilância é um problema sério. Muitos reconhecem os sinais, mas continuam adiando mudanças importantes em suas vidas. É comum pensar, ainda há tempo para buscar a Deus, ou vou me dedicar ao Senhor quando tiver mais estabilidade. Mas a verdade é que ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo acontecerá, como Jesus afirma em Mateus 24:36. Essa incerteza nos chama a viver cada dia como se fosse o último, em total comunhão com Deus. Como devemos nos preparar? A Bíblia não nos deixa sem orientação sobre como nos preparar para o fim dos tempos. Em Lucas 21:36, Jesus nos instrui a vigiar e orar constantemente. Isso significa estar atentos aos sinais, mas, mais do que isso, manter uma vida de comunhão com Deus. Orar é abrir o coração ao Pai, reconhecer nossa dependência dele e buscar sua direção em todas as áreas de nossas vidas. Outra forma de preparação está em 2 Pedro 3:10-12, que nos chama a viver em santidade e devoção. Santidade não significa perfeição, mas um esforço diário para agradar a Deus em nossas escolhas, rejeitando o pecado e buscando viver segundo os ensinamentos de Jesus. É deixar de lado as coisas que nos afastam de Deus e priorizar aquilo que nos aproxima dele. Também é fundamental manter a esperança na volta de Cristo, como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 4:16-18. Essa esperança não é baseada no medo ou na incerteza, mas na confiança de que Jesus voltará para cumprir suas promessas e nos levar para um lugar onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. É essa esperança que nos dá forças para perseverar, mesmo em tempos difíceis. Outro ponto importante para nossa preparação espiritual é o fortalecimento da nossa fé por meio da palavra de Deus. Em Romanos 10:17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ler e meditar nas Escrituras não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos dá sabedoria para discernir os tempos e viver segundo os propósitos divinos. A palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés, iluminando o caminho em meio à escuridão dos tempos atuais. Além disso, devemos nos comprometer a viver em comunhão com outros irmãos na fé. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonarmos a nossa congregação, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. Viver em comunidade nos ajuda a manter a fé viva, a compartilhar experiências e a encontrar apoio mútuo. Não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas como corpo de Cristo, unidos em amor e propósito, aguardando juntos a gloriosa volta do Senhor. A urgência da missão. Outro aspecto essencial na preparação para o fim dos tempos é entender a urgência da missão que Cristo nos confiou,
levar o Evangelho a todas as nações. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deixa claro que somos chamados a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que Ele nos ordenou. Essa missão não é opcional, mas uma responsabilidade de todo cristão. Com a proximidade do fim, nosso tempo para cumprir essa missão torna-se ainda mais valioso. Há muitas pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a mensagem de salvação, e somos chamados a ser luz em meio às trevas. Como está escrito em Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Cada um de nós é uma peça fundamental no plano de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. Além disso, é importante lembrar que essa missão começa em casa. Nossos familiares, amigos e colegas de trabalho são os primeiros a quem devemos testemunhar. Muitas vezes, pensamos em evangelização como algo distante, mas ela começa com pequenos gestos de amor, compaixão e testemunho do poder transformador de Cristo em nossas vidas. Mostrar o amor de Deus em nossas atitudes pode abrir portas para compartilhar o Evangelho e tocar corações. Portanto, a preparação para o fim dos tempos não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como podemos impactar o mundo ao nosso redor. Que possamos abraçar essa missão com dedicação, entendendo que cada alma alcançada é uma vitória no reino de Deus. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas até lá, somos chamados a trabalhar incansavelmente, confiando que nossos esforços não são em vão e que, no tempo certo, colheremos os frutos dessa semeadura. A transformação pessoal como testemunho. Outro ponto crucial que merece destaque é como a nossa transformação pessoal se torna um poderoso testemunho para os outros. Quando permitimos que Deus transforme nossas vidas, nossas atitudes e nosso caráter, isso reflete diretamente em como somos percebidos por aqueles ao nosso redor. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não apenas enriquecem a nossa vida, mas também servem como evidências visíveis do agir de Deus em nós. Uma vida transformada atrai pessoas a Cristo, pois elas enxergam algo diferente, algo que o mundo não pode oferecer. Em Mateus 5,16, Jesus nos instrui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse brilho é a manifestação da presença de Deus em nossa vida cotidiana. Quando enfrentamos dificuldades com fé, mostramos ao mundo que há um Deus que sustenta, restaura e traz paz em meio às tempestades.